A leitura para as crianças é importante para formar adultos leitores, com mais facilidade para escrever, se comunicar e se encontrar no mundo ao seu redor. Quase todos os brasileiros concordam com isso, mas apenas 37% da população costuma ler para as crianças, segundo pesquisa realizada pela Fundação Itaú em parceria com o Instituto Datafolha. Uma visita à biblioteca pode ajudar a mudar essa realidade. Na biblioteca, há muito mais variedade de obras, além de espaços especiais para realizar leitura. Para as crianças, ter o hábito de frequentar uma biblioteca, além de trazer grande aprendizado, pode ser uma grande diversão. Na pesquisa Retratos da Leitura no Brasil, que é realizada a cada 4 anos, e é considerado o mais confiável levantamento dos hábitos de leitura dos brasileiros, 67% dos entrevistados declararam a existência de uma biblioteca pública no bairro ou na cidade em que moram. Entre esses pesquisados, 71% classificam a biblioteca como de fácil acesso, porém, apenas 24% afirmaram frequentá-las e somente 12% costumam ler em bibliotecas. Aproximadamente 90% das bibliotecas do país têm problemas de infraestrutura, de acervo ou falta de funcionários, afirma Nêmora Rodrigues, presidente do Conselho Federal de Biblioteconomia. Ela ressalta que as instituições no interior do Norte e do Nordeste são as mais afetadas. O Brasil possui em torno de 6.000 bibliotecas públicas, segundo o Sistema Nacional de Bibliotecas Públicas ligados ao governo federal. São Paulo é o estado com mais locais, seguido do Rio Grande do Sul e do Paraná. Outro problema apontado é a falta de funcionários. Hoje, cerca de 30.000 bibliotecários, o número é considerado baixo. É necessário, segundo os especialistas, um mínimo de 200.000 funcionários em todo o país para termos qualidade dos serviços nas bibliotecas públicas. O profissional bibliotecário tem uma função geral para fazer a diferença, e ele é nosso homenageado nessa edição. E quem é capaz de tornar tanta informação acessível à sociedade? Entre vários profissionais, se destaca o bibliotecário. Ele pode ser a pessoa que será o elo entre aquela informação de trabalho, entre aquela informação sobre o parlamentar que ele precisa conhecer ou que ele quer saber sobre a atuação. Ele pode saber também quais são as instituições que têm políticas públicas que podem ajudar na vida desse cidadão. Então, o bibliotecário, ele pode ser esse elo, e quando ele faz esse elo e o cidadão encontra o que ele está procurando, aí a mudança acontece. É assim que começamos essa edição do nosso programa Sim para a Literatura, comemorativo do Dia Nacional do Bibliotecário, no dia 12 de março. Entre outras informações, temos dica de leitura e dica de livros. Nas colunas Apaixonados pela Leitura e na participação de telespectadores, temos depoimento de pessoas que trabalham no ambiente das bibliotecas. Essas pessoas destacam principalmente o papel do profissional bibliotecário como um facilitador do acervo das pessoas ao livro. Na entrevista dessa edição, conversamos com Marcelo Martins. Ele é coordenador da biblioteca da Faculdade Pitágoras, aqui de Linhares. Marcelo ressalta, entre outras informações ligadas à atividade do bibliotecário, aspectos importantes sobre o comportamento das pessoas na utilização do espaço da biblioteca. Temos aquele que realmente ele sabe como se comportar dentro da biblioteca e como nós estamos num espaço, um espaço de estudo, né, tem toda a questão de uma consciência, de que você não pode falar muito alto, que você não pode falar ao celular, que você não pode ouvir música. Então, a gente tem normas em que o aluno ele precisa obedecer, porque nós vivemos em comunidade. E então nós precisamos respeitar o direito do outro também. É muito chato quando você está lendo um livro, um jornal, né, buscando uma informação e que tem conversas paralelas que possam atrapalhar até a sua concentração em cima daquilo que você busca, que você está pesquisando e quer desenvolver algum trabalho em cima daquilo. Nessa segunda temporada do nosso programa Sim para a Literatura, queremos permanecer na sua companhia. Os profissionais que trabalham nas bibliotecas contribuem essencialmente para disseminar e fortalecer o hábito da leitura. Eu diria que a formação de leitores é decisiva, né, na construção de um Estado com potencial, com vocação para o desenvolvimento, como é o Espírito Santo,
e, portanto, a formação de leitores é imprescindível para o desenvolvimento. A leitura no século XXI, e, portanto, em plena sociedade do conhecimento, é um bem simbólico de valor inigualável. Quando nós falamos em formação da cidadania, quando nós falamos em inclusão social, nós precisamos reconhecer que a leitura tem um papel fundamental nessa formação. Olha que oportunidade bacana que nós estamos tendo. Estamos aqui na Biblioteca Pública Municipal de Linhares. Viemos falar um pouquinho da importância da visita à biblioteca, do uso dos serviços da biblioteca. E nós que somos ativistas do hábito da leitura, né, temos essa paixão pelo hábito da leitura, a gente sabe que é de extrema importância que a leitura seja iniciada na infância, né, que a criança tenha o incentivo ao hábito da leitura desde pequeno, e também na adolescência, na vida adulta, independente do hábito da leitura começar lá na infância, a gente pode adquirir esse hábito em qualquer fase da vida. Outro ambiente importante também para que seja estimulado o hábito da leitura é no ambiente da escola. Mas a biblioteca é uma referência para o hábito da leitura, é uma referência, os livros estão aqui, né? A literatura está aqui, a informação está aqui, as histórias estão aqui nos livros. E o que nós o tempo inteiro estamos indicando? Traga seus filhos para visitar a biblioteca, para conhecer a biblioteca, para que eles tenham contato com os livros. Os adolescentes, né? Junte um grupo de adolescentes, venha conhecer a biblioteca, venha folhear livros, conhecer histórias. E os adultos também, que frequentem mais a biblioteca pública, a biblioteca das escolas particulares. A frequência na biblioteca é fundamental para o hábito da leitura. Nós precisamos praticar mais, nós precisamos tirar um tempo para visitar a biblioteca. A biblioteca pública aqui de Linhares, eu conheço parte do acervo aqui, tem um acervo bastante interessante, principalmente de literatura, que é aquilo que a gente indica aqui no programa. Então, aceite o nosso convite, frequente a biblioteca, venha sozinho, venha com seus amigos, traga seus filhos, traga as crianças, para que a gente exercite a cultura da leitura. E nada melhor para adquirir o hábito da leitura estar em contato com os livros. E o livro está aqui, está à sua disposição. Você traz seus documentos, seu comprovante de residência, faça uma ficha aqui na biblioteca pública e comece a ter contato com os livros. Eu indico, eu conheço parte do acervo, tem bons livros aqui para que você exercite a leitura no dia a dia. Permita que o livro faça parte da sua vida. A importância desse trabalho eu julgo assim um valor muito importante, né? Porque eu volto a dizer, nós somos um mediador, né? A gente está aqui para dar um suporte ao aluno que já vem, entendeu, com o intuito mesmo, entendeu, de fazer uma busca de pesquisa, né? Então a biblioteca, ela em si, ela é um agente de informação, onde os alunos vão vir buscar conhecimentos, né? Agregar o teu mundo através da leitura e da pesquisa. A importância do meu trabalho é que acontece? Os alunos, eles vêm aqui procurar livros, né, para lerem, alguma referência que algum professor passa para estudar, para auxiliar tanto no estudo e também questões literárias. Então, a gente está aqui para fazer como se a gente fosse um mediador desses alunos, para poder auxiliá-los na localização, orientar a busca e pesquisa e até mesmo para poder estar incentivando e dar alguma sugestão de literatura de livros também para esses alunos e até para a comunidade que vem visitar também. O bibliotecário ele é fundamental, porque é ele que conhece o acervo, ele conhece sobre livros, ele vai conhecer sobre autores. Aí, quando o aluno ou o usuário da comunidade, até mesmo o professor, chega procurando determinado conteúdo, ele vai saber indicar aquilo que é o melhor, se a gente tem, se a gente não tem, algum que seja equivalente, ele vai poder ajudar. E a gente, como bibliotecário, a gente tem essa formação para conhecer.
e a forma como a gente organiza o acervo, que às vezes pode ser complicado para o usuário, vai ter o bibliotecário, vai ter um auxiliar, que vai poder até ele ajudar. E até mesmo dar dicas, às vezes não tem na nossa instituição, mas um outro lugar que tenha disponível, se ele pode até mesmo conseguir online de forma gratuita em sites que já tem disponibilizado. O bibliotecário, ele é responsável por orientar o usuário quanto ao tanto de informações como que a sociedade apresenta e levar para ele como fazer essa pesquisa, como usar essa informação e transformar essa informação em um novo conhecimento e, consequentemente, em novas informações que irão contribuir para o aprendizado de cada um. E quem é capaz de tornar tanta informação acessível à sociedade? Entre vários profissionais, se destaca o bibliotecário. Ele pode ser a pessoa que será o elo entre aquela informação de trabalho, entre aquela informação sobre o parlamentar que ele precisa conhecer ou que ele quer saber sobre a atuação. Ele pode saber também quais são as instituições que têm políticas públicas que podem ajudar na vida desse cidadão. Então, o bibliotecário, ele pode ser esse elo, e quando ele faz esse elo e o cidadão encontra o que ele está procurando, aí a mudança acontece. Esta é a Biblioteca Central da Universidade de Brasília. O acervo tem 1,5 milhão de peças, livros, revistas, periódicos, partituras musicais. Por aqui passam até 5.000 visitantes por dia. Tanta informação precisa ser altamente organizada e administrada para que qualquer pessoa encontre o que precisa no acervo. Por isso, o bibliotecário é tão importante em lugares assim. A lei que instituiu a profissão de bibliotecário no Brasil é de 1962 e a formação é de nível superior por meio do curso universitário de biblioteconomia. Formação que dura em média 4 anos. Além das disciplinas em sala de aula, o estágio nas bibliotecas e centros de informação também é essencial para a capacitação do estudante. Entre tantas atribuições, o profissional de biblioteconomia é capaz de catalogar acervos conforme padrões nacionais e internacionais, fazer planejamento e documentação de dados impressos, em áudio e vídeo, e ainda há novas áreas no mercado. Nós podemos trabalhar com e-commerce também, com a questão de gestão da informação em sites e em vários outros meios de acesso ao público geral que trabalha aqui precisa de comprar, consumo mesmo. O bibliotecário também desenvolve projetos sociais. Exemplo aqui em Brasília é a Mala do Livro, que leva pequenas bibliotecas a diversos pontos da cidade, como centros sociais, áreas de lazer e de transporte público, como nesta estação do metrô. Segundo o Conselho Federal de Biblioteconomia, o piso salarial do bibliotecário é de R$ 2.052, mas a remuneração média varia de R$ 5.000 a R$ 7.000 por mês, principalmente no sudeste do país. O Brasil tem hoje cerca de 35.000 bibliotecários. Uma lei federal sancionada em 2010 torna obrigatória a instalação de bibliotecas em todas as escolas do país até o ano de 2020, e todas elas com a presença de profissionais formados. Nós estimamos que haja necessidade de pelo menos 180.000 bibliotecários para atender essa demanda. Nós precisamos de muitos profissionais para atender a demanda das bibliotecas escolares, mas também nós temos a demanda normal do mercado. Hoje o Brasil tem 49 cursos de biblioteconomia autorizados pelo Ministério da Educação, 2 à distância. O diferencial está nas instituições que também formam o profissional para lidar com os meios digitais. A biblioteca da UNB, por exemplo, tem acesso a cerca de 50.000 revistas eletrônicas. O perfil do bibliotecário mudou. Não é aquele mais guardador de livros, que livro pó, que as pessoas brincavam, né? E que se faz a classificação. O bibliotecário de hoje, ele tem que estar antenado nas novas tecnologias de informação e estar antenado nas novas mídias, tanto impressas como eletrônicas, para ele estar atualizado em tempo real com o usuário. Emir Suaiden seguiu a carreira acadêmica e hoje tem pós-doutorado pela Universidade Carlos III, de Madrid, na Espanha. Mesmo sendo um dos pesquisadores mais respeitados na área,
Emir admite que não foi uma criança e um adolescente com o hábito de leitura. Tudo mudou ainda nos anos 60, quando aceitou o emprego de atendente de biblioteca. O que me despertou para a leitura foi entrar na biblioteca, que eu via como as pessoas que tinham uma qualidade de vida assim bem melhor e que tinham capacidade de ter um público leitor, de se transformar num público leitor. Os melhores alunos eram que tinham capacidade de leitura. Isso é que fez mais ou menos a minha mentalidade, mostrando que o acesso ao livro era fundamental para que o Brasil deixasse de ser um país terceiro mundo e passasse a ser o primeiro mundo. Nessa edição do nosso programa Sim para a Literatura, quando comemoramos nessa semana o Dia Nacional do Bibliotecário, nós recebemos aqui Marcelo Martins. Ele é coordenador da Biblioteca da Faculdade Pitágoras aqui de Linhares. Marcelo vem falar para a gente, entre outras coisas, sobre qual a contribuição que o bibliotecário proporciona para o incentivo à leitura. Marcelo, seja bem-vindo mais uma vez, né, Marcelo, ao programa Sim para a Literatura. Queria que você ficasse bastante à vontade para dizer o seguinte: como é que é seu trabalho na biblioteca quando a gente fala da questão da leitura? A Biblioteca da Pitágoras é uma instituição particular, sim, mas que o público em geral também tem acesso lá, não é isso? Como é que funciona, mesmo, Marcelo? Veja bem, aqui a biblioteca que eu coordeno, né, é uma biblioteca acadêmica e a gente entende que o incentivo ao hábito de leitura é uma questão familiar. Ele vem da família e aí ele pega as bibliotecas infantis, né, escolares e por aí vai. Na biblioteca acadêmica, no caso nossa, uma universitária, a gente entende que o nosso leitor, ele já chega preparado justamente com esse hábito. Já chega com uma base lá. Com uma base, com esse hábito de leitura. Mas isso realmente é fato? Acontece? É 100%? Não. A gente vê que uma boa parte não tem esse hábito de leitura e às vezes quando vai à biblioteca talvez seja por uma obrigação, por uma pesquisa e coisa e tal. E é claro que aí entra o papel da biblioteca, do bibliotecário e até daqueles mesmo que trabalham nesse ambiente para promover essa interação entre principalmente o livro impresso e o nosso leitor. E aí você proporcionar a ele que ele tenha, que ele crie esse gosto pela leitura, porque é fascinante. Marcelo, a sua biblioteca da Pitágoras, o foco dela é o ensino superior. Sim. Não é assim? Qual a sua percepção, como é que você verifica isso no dia? O aluno do ensino superior está tendo interesse pela leitura, mesmo que seja do livro didático? Nós temos sim aquele aluno que ele tem interesse, ele vai lá não somente pegar aquele livro de pesquisa, ele vai atrás, por exemplo, de um livro de romance, uma literatura, outros gêneros literários, contos e por aí vai. Agora, a gente vê também que isso é uma questão de formação social, de que nem todos tiveram justamente aquilo que a gente já falou anteriormente, uma base e um incentivo para a leitura. Hoje a gente vê que muitas das vezes os pais que poderiam ter um cantinho de leitura lá na sala, às vezes tem um tablet para o filho, tem um jogo eletrônico, ao passo que não tem um gibi, não tem uma revistinha, um livro infantil para que a criança leia e você crie esse hábito em âmbito familiar. E o acesso da comunidade? Como é que tem sido? As pessoas procuram livros de literatura para ler, procuram mais livros de pesquisa? Incrivelmente, né, na primeira oportunidade que eu estive aqui contigo e que até anunciamos que a biblioteca, apesar de ser uma faculdade particular, ela é aberta ao público em geral, nós percebemos um aumento, tá? Um aumento de visitantes. E os nossos alunos são, assim, os mais diversos possíveis. Nós não temos aquele infanto-juvenil, até porque a biblioteca ela não oferece esse tipo de material. Mas o acervo para aquele aluno de ensino fundamental e ensino médio, eles pesquisam e muito.
O material que você fala, livros de literatura. Geralmente é o livro de literatura, né, que a gente disponibiliza para que todos tenham acesso, principalmente aos grandes nomes da literatura, não somente nacional, mas como internacional também. Marcelo, e o cuidado com os livros? O aluno da faculdade pode pegar o livro para levar para casa, não é isso? Por determinado período de tempo. As pessoas da comunidade que não são alunos da faculdade podem fazer a pesquisa internamente. Sim. E o cuidado com os livros dos dois lados? Nós trabalhamos com a questão da educação para a questão da preservação do livro. Do manuseio. Do manuseio, tudo isso. E aí, às vezes, a biblioteca ela tem regras de que o aluno ele não pode entrar com água, ou ele não pode entrar com uma bala ou um doce, e ele pensa que aquilo são regras chatas e coisa e tal. Tem um porquê. Nós precisamos preservar aquele material. É preciso entender que o livro que eu li hoje, amanhã, de repente, eu não quero, mas tem centenas de pessoas que não leram aquela história e que querem ler, e a gente precisa preservar esse tipo de informação. E a nossa preservação, ela parte justamente aí. Às vezes, quando o livro é recuperável, soltou uma capa e coisa e tal, a gente faz os reparos na biblioteca mesmo. Mas é claro que nós não temos um centro de recuperação e de preservação adequado para todas as obras que a gente tem e até de recuperação daquelas que a gente pode considerar como coleções especiais. São as obras que dependem até de um manuseio especial. Qual a maior dificuldade, Marcelo, na relação com os usuários da biblioteca? O nosso público de biblioteca, como é que ele se comporta lá? Nós temos os mais variados tipos de público, né? Nós temos aquele que realmente ele sabe como se comportar dentro da biblioteca e como nós estamos num espaço, um espaço de estudo, né? Tem toda a questão de uma consciência, de que você não pode falar muito alto, que você não pode falar ao celular, que você não pode ouvir música. Então, a gente tem normas em que o aluno ele precisa obedecer, porque nós vivemos em comunidade. E então, nós precisamos respeitar o direito do outro também. É muito chato quando você está lendo um livro, um jornal, né, buscando uma informação e que tem conversas paralelas que possam atrapalhar até a sua concentração em cima daquilo que você busca, que você está pesquisando e quer desenvolver algum trabalho em cima daquilo. Eu frequento as bibliotecas, vou à biblioteca da Pitagos aqui, a biblioteca pública, às vezes eu vou na biblioteca do Colégio Estadual ali. Sim. E eu cometi um deslize um dia desse. Eu estava na biblioteca fazendo uma pesquisa e meu celular tocou e eu atendi o celular. E a menina que trabalha lá brilhantemente me chamou a atenção. Ela falou: professor Pereira, o senhor não pode atender o celular aqui. Sim. Eu revisito meus conceitos, meu comportamento o tempo inteiro, particularmente em ambientes que tem livro, né? Acho que a biblioteca a gente tem que ficar em silêncio. Eu cometi esse desvio de conduta de forma inadvertida. Observo isso lá na biblioteca pública, que as pessoas às vezes parece que vão para a biblioteca para bater papo. Qual a orientação que você tem que passar para as pessoas? Para uma melhor utilização do espaço interno da biblioteca. Isso, a gente sempre pede o seguinte: biblioteca é local que você vai em busca de conhecimento, em busca de informação. Biblioteca não é para você ir e pegar a rede de internet para estar lá no seu celular, ou para você... É um ambiente que você pode ir para bater papo, mas desde que você entenda que esse teu bate-papo com um colega ou com seus colegas não vá atrapalhar os estudos dos outros. O tom de voz tem que ser baixo? O tom de voz tem que ser baixo. Ao entrar na biblioteca, coloque o telefone no VibraCall, né, para que não haja interferência, principalmente para aqueles que realmente estão ali em busca de informações, em busca de estudos e que querem, na verdade, se concentrar. É muito chato você ter 2, 3 ou uma turma de alunos que estão estudando ali para a prova que vai ser daqui a 10 minutos e chega uma turma atrapalhando a concentração e que, de repente, coloca tudo a perder do que a pessoa está tentando assimilar para realizar uma boa avaliação. Marcelo, nessa semana, quando se comemora o Dia Nacional do Bibliotecário,
O que o bibliotecário tem para comemorar, Marcelo? É uma pergunta difícil? É uma pergunta difícil. Tem uma função difícil. importante na sociedade, né? Sem dúvida alguma. É uma pergunta difícil porque o bibliotecário, nós profissionais, a gente sente muita falta de políticas públicas voltadas à biblioteca. Para você ter ideia, no Brasil, um estudo realizado em 2015 tinha para você ter noção da gravidade do problema, existia uma proporção de 33 mil habitantes para cada biblioteca. Ou seja, no Brasil se tem poucas bibliotecas. Bibliotecas públicas que eu estou falando, se você levar em consideração então, bibliotecas comunitárias que não dependem do poder público, são algo em torno de 10 mil. Enquanto, no país inteiro. No país inteiro. Enquanto que públicas, mesmo mantidas pelo recurso público, pelos governos, tanto estadual e municipal e federal, são apenas 3.796 bibliotecas. Então, quer dizer, a gente vê a disparidade. É claro que a gente tem que comemorar, e temos motivos para comemorar, porque quem ama essa profissão de paixão, eu sou apaixonado pelo que faço e pela minha profissão, e eu faço com amor. Então, nós bibliotecários, a gente comemora por isso, e a gente comemora em ser o mediador entre a informação e aquela pessoa que vai em busca da mesma. Esse daí é o prazer maior. E eu sempre digo o seguinte, bibliotecário, ele tem que estar ciente de que a informação que o usuário ele precisou agora, de repente daqui a meia hora, 1 hora, para ele já não faz mais sentido. Okay. Então, um bibliotecário ele tem que ser dinâmico, ousado e investigativo para que ele busque aquela informação e entregue em tempo hábil e que vá realmente suprir a necessidade daquele que vem em busca da informação. Marcelo, para finalizar esse encontro nosso, né? Já agradecendo pela sua boa vontade e disponibilidade de vir aqui conversar com a gente. Qual é o papel fundamental do bibliotecário no incentivo ao hábito da leitura? Para a gente finalizar, Marcelo. O bibliotecário, eu acho que esse daí é um dos princípios fundamentais, inclusive na nossa formação, né? Nós precisamos estar antenados às novas tecnologias, porque nós não estamos tratando apenas de livros impressos, nós precisamos estar antenados ao gosto de leitura do nosso usuário, do frequentador de bibliotecas, isso é importante, e cabe a nós, claro, criar atividades e implementar políticas internas dentro do próprio espaço para que você possa atrair esse público, principalmente, volto a dizer, da criança, porque ali a base onde a gente pode futuramente dizer que o Brasil ele é um país de leitores. Ótimo. Tá? Eu aproveito a oportunidade, professor Pereira, para agradecer mais uma vez de estar aqui, é um prazer. E nós não batemos papo somente aqui, mas bater o papo contigo e conversarmos sobre os mais variados, diversos, variados assuntos, para a gente é de suma importância. Okay. Mais uma vez, obrigado. Eu que agradeço, Marcelo. Para entrar em contato com o nosso programa Sim para a Literatura, envie um e-mail para o simparaliteratura@gmail.com. Para ter acesso às edições anteriores do nosso programa e aos vídeos que são publicados pelo programa, entre no nosso canal do YouTube, simparaliteratura@youtube.com. Muito obrigado.